Eu quero compartilhar com vocês, né, algumas coisas que têm acontecido, importantes, né, para o meu trabalho, e eu acredito que seja importante para vocês também, né. Estou só confirmando aqui se eu consigo ver que se a live já está ao vivo, para a gente começar. Bacana. Hoje a gente vai conversar sobre harmonia no trabalho. Afinal de contas, né, a harmonia no trabalho, ela surgiu de um projeto que foi desenvolvido no Sebrae há mais ou menos 8 anos atrás, né, em que eu estava estudando música. Chamava Meu Negócio é Música, o projeto, e nesse projeto eu desenvolvi a harmonia do trabalho, que está sustentado por 4 pilares, né, e esses 4 pilares são leitura do cenário, alinhamento de perfil, desapegos lucrativos e, finalmente, comunicação dialética. Essa comunicação dialética, ela é muito abrangente. A gente vai discutir também sobre isso e é muito importante que você fique atento a esses ensinamentos, porque é um compartilhamento que estou fazendo com vocês, né? Vou fazer um compartilhamento do que eu estudei durante todo esse tempo, tanto na parte de coach, na parte de PNL, programação neurolinguística, na parte de oratória. É, e, e assim, quando eu fiz o Empretec, começou tudo. A mágica começou toda quando eu fiz o Empretec, né? Eu não sei se vocês sabem, o Empretec é um projeto que é desenvolvido pela ONU, né? Ele é originado da ONU, só que quem ministra ele é o Sebrae, né? E é uma imersão que a gente fica durante 8 dias, né? Normalmente é uma semana, né, dentro de um local. São empresários que ficam confinados para saber como que a gente tem que para trabalhar 10 características empreendedoras. E essas 10 características são muito bem trabalhadas para que a gente tenha melhor desempenho no dia a dia da farmácia. Então tudo aí começou, eu vi a necessidade de buscar outras coisas, aí eu busquei coach, né, que é um alto desempenho para liderança, eu busquei programação neurolinguística, e aí eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como funciona a minha cabeça. Aí, quando eu comecei a conhecer a minha cabeça, eu comecei a descobrir que tinha mais coisas que eu precisava melhorar, e a gente faz assim, um verdadeiro mapeamento do nosso cérebro para saber o que está acontecendo com a gente. Aí fui para Olho do Tigre foi outra experiência muito bacana, é outra imersão que a gente faz para trabalhar sobre, até inclusive sobre pressão. Então hoje eu tenho uma prática implantada na minha vida, que toda vez que chega uma crise, por exemplo, a minha tendência é a reação. Então, para toda ação existe uma reação. Então, se está todo mundo freando, por que eu vou frear também? A oportunidade de eu seguir, de eu ir para frente, é agora, porque está todo mundo freando. Vai ficar mais fácil, um monte de concorrente parou. Eu tenho que correr agora. Se eu tenho condição para isso, eu tenho preparo para isso, eu vou acelerar. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e que agora está me servindo muito, inclusive, né? Eu gostaria de compartilhar, e o tema de hoje é especificamente sobre harmonia no trabalho, né? E por ser harmonia no trabalho e assumindo o controle, que é o título, para a gente assumir o controle, como eu já disse a vocês, existem 4 pilares que sustentam esse tema: leitura do cenário, alinhamento de perfil, desapegos lucrativos e comunicação dialética. Vamos para o primeiro tema. Eu queria dizer a vocês que é muito importante estar dividindo com você essa experiência, porque essa experiência me ajudou muito, né? Eu estou vendo muitas pessoas do meu lado que perderam seus empregos. Na minha casa, por exemplo, eu tive. Nós somos 3 pessoas, 2 pessoas perderam o emprego, né? Então, meu filho e minha esposa ficou sem serviço. Aí eu acredito muito que eu estou me valendo, né, dessas preparações que aconteceram, né, durante a minha vida,
e eu quero contribuir, quero participar disso com vocês. Beleza? Assumindo o controle, leitura do cenário. Qual que é a grande pergunta? Existe uma coisa que não sou eu que estou inventando, né? Afinal de contas, isso já existe há muito tempo, que o que faz o mundo girar não são as respostas, são as perguntas. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você nesse momento, eu quero fazer o seguinte: onde você está? Eu estou conversando com você sobre leitura do cenário. Você está na sua empresa? Você está na sua casa, deitado no seu sofá? Ou você está num campo de futebol? E, sobretudo, o que você quer, naquele momento, passar a respeito de você para aquelas pessoas? Esse momento que você está fazendo a leitura do cenário, você precisa tomar uma decisão. O que eu quero passar de informação para as pessoas que estão à minha volta? Eu estou no campo de futebol, eu quero passar para eles que eu sou um bom jogador, eu sou um bom atacante, que eu sou um bom goleiro. Mas se eu estou dentro da igreja, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou um bom cristão, que eu sigo a minha doutrina. Então essa consciência eu preciso ter antes de iniciar a minha convivência com as pessoas. Eu estou num ambiente que só tem criança, o que acontece? Aquele vocabulário que eu tinha lá no futebol, no campo de futebol, eu não posso utilizar no meio das crianças. Se eu estou conversando com a minha filha ou com meu filho e é menor de idade, aquele xingamento que tem no meio entre os amigos lá no campo de futebol não pode acontecer no meio dessas crianças. Então essa leitura do cenário é importante. Se você está na frente do seu cliente, negociando, fazendo uma venda para esse cliente, o que você tem que fazer? A comunicação que você utiliza no campo de futebol ou na igreja, ela não vai ser fundamental para você fechar a venda. Você vai ter que ser uma pessoa que tenha um vocabulário que atenda às necessidades do cliente que você está atendendo naquele momento. Então isso é leitura do cenário. Você está vendo onde você está analisando com quem você está conversando, isso é leitura. Agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, ela é talvez a mais importante para que você realmente comece a assumir o controle da situação. Por quê? Você está no cenário, já decidiu se você está na empresa, se você está na igreja, se você está na sua casa, se você está no campo de futebol. Agora, a pessoa que você está conversando, ela é diferente de todas as outras que estão do seu lado. Você precisa saber disso. Gente, é muito importante. Eu vou voltar aqui em leitura de cenário, antes de concluir aqui a parte do alinhamento de perfil. Por quê? Existem pessoas que saem da casa, né, tem problemas na casa, às vezes, com o esposo ou com a esposa, e vai para a empresa, carrega aquela carga todinha para a empresa. Chegando lá, o primeiro problema que acontece, ele descarrega tudo aquilo em outra pessoa, que não tem nada a ver com o problema, com a origem do problema. Então o que acontece? Qual que é o objetivo desse trabalho, disso que eu estou fazendo, que eu estou mostrando para você? Se você chegar na sua empresa, quando você colocar o pé na linha uma linha imaginária, né, entre fora da empresa e dentro da empresa, pôs o pé para dentro, você tem que assumir a imagem, lembrar que o cenário que você está agora é o cenário da empresa que você trabalha. Isso pode garantir o seu emprego, a partir do momento que você faz isso. Isso pode garantir que você continue trabalhando. Maravilha, vamos para o alinhamento de perfil. Você está conversando com uma pessoa e essa pessoa você precisa saber se essa pessoa... de repente, eu, por exemplo, eu sou cruzeirense, eu torço para o Cruzeiro, né? Um time aqui de Minas Gerais, né? Que eu, desde pequeno, não sei porquê, mas eu nasci cruzeirense. Não sei como que funciona essas coisas, né? Mas eu nasci cruzeirense. Por alguma forma, a minha simpatia, meus valores foram se ajustando e eu sou cruzeirense. Gosto da ideia. Sou satisfeito com o time que eu... E luto, né, muito, torço muito para que ele seja vencedor. Aí vem uma outra questão que é muito importante.
a pessoa que eu estou conversando, ela é cruzeirense também? E qual que é a minha ação quando eu estou falando de futebol? Eu costumo zoar com as pessoas, caçoar das pessoas, ou eu sou uma pessoa tranquila com relação a isso? Por quê? Se eu estou conversando com uma pessoa que ele é atleticano e ele não gosta que fala mal do time dele, mas eu tenho o hábito de zoar, de caçoar das pessoas que torcem para outro time, o que vai acontecer? O rapó, o tal do semelhante atrai semelhante, já vai por terra, já cai por terra. Se o cara começou a detonar meu time, a falar mal do meu time, a falar mal das pessoas que torcem para o meu time, essa pessoa já começa a ser recusada, ser tesourada do meu filtro aqui do subconsciente, e eu começo a isolar essa pessoa e não dar importância para o que essa pessoa diz, porque ela está me ofendendo. Por outro lado, eu sou católico e tenho uma pessoa do meu lado que é evangélico. Ou então, eu tenho uma pessoa do meu lado que não acredita, que é ateu. O que acontece nessa situação? Essa pessoa, eu vou ficar discutindo religião, falando que a minha religião é certa, que a dela é errada? Essa é uma outra questão que a gente precisa ficar atentos. O que acontece? Quando a gente começa a interpretar isso, na minha mente, por exemplo, a minha religião, ela é a doutrina dela a doutrina que a gente segue está na Bíblia, né? Todas as informações que a gente precisa está na Bíblia, a gente interpreta conforme os nossos doutrinadores nos ensinaram. Então, o que acontece? Eu nasci, conheci a Bíblia, fui orientado, a minha cultura fez com que eu continuasse, né? Eu ainda não tomei decisão de mudar. Este é o que eu quero seguir para mim, né? Eu continuo seguindo a religião católica. Mas, de repente, eu encontro uma pessoa do Japão, por exemplo, que é muito comum lá, o budismo, que é uma pessoa maravilhosa, né, que faz tudo que a nossa religião manda fazer com relação a sermos, para vivermos em comunidade, não rouba, não mata, é fiel com todos os... É uma pessoa bondosa, é humilde, tudo que essa pessoa é. Aí, que direito eu tenho de dizer que a doutrina, a religião que aquela pessoa segue está errada? Sendo que ela nem conheceu, nem teve a oportunidade de viver a cultura que eu vivi e conhecer a religião que eu conheci. Eu posso até chegar à conclusão, posteriormente, que a minha religião não é o ideal e eu posso mudar. Mas isso tem que partir de mim. Porque se eu fizer isso sem que isso parta de mim, aí eu vou estar errado. E essas comparações, né, esse perfil, esse alinhamento de perfil, eu tenho que ficar atento, porque as pessoas têm opinião própria. E o que é mais importante de tudo isso é que o mundo não gira em torno de mim. E muito menos de você. Então, se você acredita que o mundo gira em torno de você, é muito difícil de você conviver com pessoas. Porque todo mundo tem a sua história. Quando a gente nasce, eu nasci com o cérebro intacto, como se fosse um computador formatado. Aí o que vai acontecendo? Esse cérebro vai... a primeira pessoa que ele conhece é a mãe. Ele descobre que chorar é preciso para que ela saiba que ele está com fome. É a primeira estratégia que ele monta, né? O bebezinho chora para mamar. Aí passa. Aí ele começa a crescer, daqui a pouco ele começa a conviver com outras crianças. Essas crianças tem umas que são boazinhas, tratam bem, brinca com ele, deixa ele traz só alegrias para ele. Tem criança que vai bater nele, vai machucar ele, e naturalmente os valores serão criados. Essa criança começa a filtrar quem ela quer do lado dela. E começa o processo de formação cultural, de repulsa, saber se eu quero, se eu não quero conviver com essa pessoa. Então nós somos seres que temos perfis diferentes, que são criados de acordo com a nossa cultura desde quando a gente nasce.
E a gente não adianta discutir, isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com o time de futebol, isso não tem nada a ver com política, não tem nada. Tem a ver com o mundo que a gente viveu. Tem muita gente que é criado pelos mesmos pais, pelo mesmo grupo de pessoas, pela mesma sociedade, e às vezes uma pessoa tem um comportamento diferente do outro, totalmente adverso. Mas chega um determinado momento que a pessoa começa a ler e começa a escolher livros que ela gosta mais. E às vezes os livros a conduz, por exemplo, uma para gostar mais de música sertaneja, outro conduz para gostar mais de música clássica, outro começa a gostar mais de forró, de rock, de rap, de funk. Cada um vai por um lado. E a gente tem que respeitar isso. E é com essa visão que é baseada nessas informações que eu adquiri na minha vida e que eu sinto que está me ajudando muito, né? E lógico que abaixo de Deus, né, eu sou uma pessoa que acredito mesmo que tudo que a gente pede, se a gente tiver fé, a gente consegue. Então uma das coisas que eu pedi foi isso: discernimento, um pouco mais de sabedoria. E eu tenho conseguido, estou muito satisfeito com a minha evolução, com as coisas que têm acontecido comigo. Então, o segundo tópico, ele é muito importante: alinhamento de perfil. Você já leu o cenário, você alinhou o perfil, então você já está pronto para seguir para o próximo tópico, que inclusive eu já citei algumas partes do próximo tópico, que é desapegos lucrativos. Por que eu falo lucrativos? Porque dá lucro você prestar atenção no seu próximo. Dá lucro não só de dinheiro, mas de amizade, de convivência. Você consegue trazer aquela pessoa perto de você, se você respeitar a opinião da outra pessoa. Se você não respeita, a primeira coisa que você vai conseguir, a repulsa. Essa pessoa não quer nem saber de você. É a primeira coisa que vai acontecer. Agora, se você respeita, que desapego que eu falo? Desapegue na hora que você for conversar com alguém, da sua religião. Se a pessoa estiver aberta para conversar e você quiser transmitir sua ideia, o que você pensa, e você percebe que a pessoa aceita, continue, vai fazer bem a você e a pessoa que está do seu lado. Mas se você já sabe que essa pessoa não gosta, não faça, desapegue disso. Pare com esse negócio de time do coração aí, você sabe que a pessoa não gosta, você continua. Se você não pretende manter um bom relacionamento com essa pessoa que está do seu lado, se você pretende, você precisa tomar cuidado, desapegar desse negócio de futebol aí também. Porque se essa pessoa não gosta que fala mal do time dele, esquece. Aí você prossegue. Política, então, o pior assunto para você ter uma pessoa do seu lado é você tocar em assunto de política. Porque as adversidades mexem com o ego. As adversidades, no caso, eu disse no singular, mas é plural, mexem com o ego da gente. Né? A pessoa ganhou a política, está feliz, vai lutar, vai defender. Perdeu, já tem aquela mágoa. Perdeu, continua ficando com raiva, e se uma pessoa falar qualquer coisa, fica ofendido. Isso é natural. E a única coisa que me resta é entender isso, já que existem pessoas que não conseguem compreender isso. Eu compreendo. Quando eu percebo que a pessoa não quer conversar comigo, eu tenho que me recolher na minha ignorância, na minha insignificância, e entender que eu não fui eficiente na minha comunicação com essa pessoa, eu não a tratei da forma que ela gostaria. Não significa que eu tenho que ser falso. Eu posso simplesmente conversar sobre coisas que não dizem respeito a esse assunto que ela não gosta. Eu posso começar a conduzir a minha conversa apenas com assuntos que sejam do interesse dos dois. Então, isso, gente, é você desapegar. Você precisa desapegar. Então, de posse da leitura do cenário, de posse do alinhamento de perfil, de posse do desapego, a gente pode ir para o próximo tópico, que é comunicação dialética. Por que comunicação dialética? Em 97, eu fiz uma capacitação pela
um projeto que tinha da ABB Comunidade, que a gente fez um treinamento com os professores da PUC. E eles nos ensinaram um negócio chamado Sistema Dialético de Ensino. O que é o Sistema Dialético de Ensino? É você ensinar as pessoas da forma que elas conseguem aprender. Porque a gente tinha que lidar com o menino de rua. Então, qual que era a ideia? A gente pega uma criança, ela não está apta, ela não vai querer aprender pelos métodos normais tradicionais que tem numa escola. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de descobrir de que forma ela aprende, porque ela é muito inteligente, ela sabe muita coisa que uma criança que está confinada dentro de uma casa, atrás de um videogame, atrás de uma televisão, não sabe. Então, o que acontecia nesse treinamento? Eles nos ensinavam que uma criança de rua, ela podia gostar de jogar futebol. E para jogar futebol, o que tem na comunicação do esporte de futebol que eu podia utilizar para ensinar essa pessoa a contar, por exemplo? Quantas bolas tinha aqui, tem para a gente jogar? Quantas traves tem? Então, existem vários assuntos. Quantas traves, né? O final da palavra é importante. E o assunto que eu estou entrando agora é comunicação. Comunicação, quando eu erro aqui, eu tenho que ficar atento ao que eu estou falando para me corrigir. Isso é importante também durante a nossa comunicação. Isso também eu aprendi em oratória, e que o final das palavras, muitas vezes, é mais importante do que o próprio início da palavra. Então vamos lá. Vamos voltar aqui à linha de raciocínio que eu estava. Temos duas traves. Eu começo a conversar com aquela criança que gosta de futebol, para ele raciocinar sobre quantas traves tem. Então, duas. Eu estou provocando um diálogo com essa criança. Isso é comunicação dialética. Estou provocando. A mesma coisa. Toda a minha comunicação com as pessoas que estão à minha volta, elas de preferência devem ser dialéticas, provocativas, não no sentido de briga, mas no sentido de ser agradável, de ser uma coisa que a pessoa queira. Afinal de contas, todas as pessoas, quando a gente fala diálogo, já envolve mais de uma pessoa. E se a gente existem duas pessoas conversando e uma só participa da conversa, uma só tem opinião, já está errado. Uma dessas pessoas não vai se interessar pela comunicação, pelo diálogo, porque ela faz parte, mas só como ouvinte. E não interessa a opinião dela? É lógico que interessa. Então, primeira coisa, você deve se preocupar de acordo com a cultura, de acordo com o cenário, de acordo com o perfil, os valores dessa outra pessoa, como que ela gosta de se comunicar, como que ela quer se comunicar, qual é o perfil de comunicação dessa pessoa. Então, de posse de tudo isso, a gente pode partir para uma outra análise. A comunicação ela pode ser verbal, mas ela pode ser também não verbal. Tem uma situação que acontece dentro da farmácia, por exemplo. O vendedor de farmácia ele vende saúde. Mas às vezes você encosta perto de uma pessoa, né? Raramente isso acontece, mas eu já presenciei em consultorias pessoas que parece ter um gambá debaixo do braço. Como que você está vendendo saúde, você está conversando de perto de um cliente e você não está cuidando da sua saúde, não está transparecendo. Às vezes a roupa está toda suja e você está vendendo saúde. Então, essa comunicação está errada. Eu estou falando uma coisa, mas a minha comunicação não verbal está mostrando outra. A mesma coisa. O seu cérebro, você pode achar que está conduzindo a comunicação, mas o que está em volta, se o que está em volta formar uma informação que seja diferente da que você está dizendo verbalmente, não tenha dúvida, o cérebro do outro interlocutor, mesmo que seja inconscientemente, ele vai perceber todo aquele cenário,
já vai julgar você pelo que você não disse, mas não pelo que você disse, mas pelo que está em sua volta, pelo que você deveria estar dizendo. Isso é muito sério, gente. As pessoas não se preocupam se ela está dizendo, isso eu aprendi com Ionara, ela me ensinou a dizer o que eu quero dizer, da forma que eu quero dizer, e principalmente passar a mensagem. Isso eu aprendi em fonoaudiologia. Porque às vezes eu gostaria de dizer algo, mas eu dizia outras coisas no final do meu diálogo. Então, ela fez um trabalho fantástico comigo de me mostrar o que eu tenho que fazer, né, quando eu quero passar uma informação. Então, hoje, nesse momento, eu estou passando realmente o que eu gostaria de dizer para vocês. Porque eu fui treinado, inclusive, eu fui corrigido. Esse problema que eu tinha... Aliás, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que esta evolução que aconteceu comigo, ela foi um conjunto, né? Primeiro que eu tinha uma cabeça que eu queria aprender tudo que estava à minha volta eu queria conhecer. Só que eu não tinha filtros. Aí veio... Minha irmã me deu um toque para algumas coisas. Aí veio a Vanessa Saega, que me deu umas dicas muito bacanas. Aí veio a Stephanie, cuidou da minha voz para mim. Parei de ficar tomando conhaque durante os shows, porque graças a esse toque que ela me deu. Veio a Ionara, fez esse trabalho. Eu conheci o Dr. Paulo Newton, que é um psiquiatra, que me deu umas dicas muito bacanas, que me ajudou bastante. Depois veio o Dr. Gabriel, que também tem me ajudado bastante, inclusive continuo fazendo atendimentos com ele. Então o que acontece? Essas ajudas, elas são fundamentais para a gente conseguir dar prosseguimento na nossa vida. Se a gente não entende de cérebro, se a gente não entende como que a cabeça da gente funciona, o que vai acontecer? A tendência da gente é agir conforme o conhecimento que a gente tem. E de cabeça, eu não entendo. Eu só apenas vivo as informações que estão no meu cérebro. E eu vivo conscientemente, apenas o consciente. Se eu não tiver ferramentas para entender que o meu subconsciente precisa estar também alimentados corretamente, eu preciso descansar. Eu não posso começar a comunicar aleatoriamente sem ter uma disciplina. Eu preciso ter saúde no meu corpo todo. Não basta só a saúde mental, essa consciência. A gente precisa preocupar com tudo, porque tudo faz parte, é um processo todo. Então a comunicação da gente, ela não só o que sai da nossa voz, ela é um conjunto. Se a gente está bem, a gente transmite também essa informação de que a gente está bem. Se a gente está mal, a gente também consegue. Uma coisa interessante, experiência de vida. Experimente entrar numa sala que tem 10 pessoas. Dê um sorriso para as pessoas e seja simpático. O que vai acontecer? Você tem uma chance, uma possibilidade muito grande de você receber sorrisos e simpatia de todas as 10 pessoas. Por outro lado, faça a mesma experiência, chega em outro grupo de pessoas com a cara fechada, não cumprimenta ninguém e continua daquele jeito. A chance de você receber cara fechada também, pessoas que não terem simpatia com você, é muito grande também. Fica aqui a minha dica, que de posse da sua leitura do cenário, do alinhamento de perfil, de desapegos e da comunicação dialética, você consegue assumir o controle da sua convivência, você consegue assumir o controle da direção do seu carro, você consegue assumir o controle da sua vida e, principalmente, você consegue assumir o controle de onde você quer chegar, você consegue assumir o controle para você saber onde você está, que é mais importante. Você não vai a lugar nenhum sem você saber onde é que é o ponto de partida seu. Então você vai conseguir sair.
Porque mais importante do que respostas, você precisa aprender a perguntar. E eu já disse uma vez no vídeo, o que é mais importante? A pergunta certa com a resposta... O que é mais perigoso? Desculpa. O que é mais perigoso? A pergunta certa com a resposta errada ou a pergunta errada com a resposta certa? Nós tivemos uma situação que aconteceu de um carro que estava indo para Brasília de Minas. Eu estava aqui em Montes Claros e eu fiquei sabendo que o cara estava indo tocar num carnaval em Brasília de Minas. E o rapaz estava saindo, estava em frente ao Haroldo Torino e perguntou para um senhor: como que eu faço para ir para a cidade que chama-se Brasilândia de Minas? O cérebro dele traiu ele. Ele leu Brasilândia de Minas, não leu Brasília de Minas. Brasilândia de Minas, se não me engano, está a uns 300 quilômetros de Montes Claros. E Brasília de Minas está a uns 100 quilômetros, mais ou menos, de Montes Claros. Aí a informação que o senhor deu para ele foi em relação à Brasilândia de Minas. O que aconteceu? Ele foi para lá. Ou seja, bagunçou. Atrasou umas 5 horas o trabalho que eles iam fazer no carnaval de Brasília de Minas. Então a resposta foi certa, mas a pergunta foi errada. Então, fica aqui a dica. Eu deixei essa live gravada porque algumas coisas que estão acontecendo também, inclusive uma experiência bacana, né, de transferir essa informação para vocês. Um grande abraço, espero que ajude e estou à disposição de vocês. Podem depois comentarem aí, compartilhar, fique à vontade. E caso vocês queiram perguntar alguma coisa sobre o tema que a gente conversou aqui, estou à disposição. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu!